Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem, hoje vim aqui gravar um vídeo para vocês, para você que está reformando ou vai construir, tá? Quero dar umas dicas a respeito de pisos, tá? Hoje no mercado a gente tem vários tipos de pisos e eu quero falar um pouquinho brevemente a respeito de cada um para que eu possa, né, de alguma forma contribuir com vocês para que vocês façam a melhor escolha para o seu para sua obra, né? Para que vocês nunca tenham, não fiquem decepcionados, né? A depois olhar e falar, fiz uma péssima escolha. Então vamos lá, quero falar um pouquinho para vocês a respeito de alguns que a gente tem hoje no mercado, tá? Vai ser meio breve, depois se alguém ficar com alguma dúvida e quiser me chamar e perguntar, eu fico totalmente à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? Então vamos lá para alguns tipos de piso, tá? Vou falar para vocês quais são os principais utilizados hoje em dia no mercado, né? E depois eu falo um pouquinho a respeito de cada um. Então, gente, hoje os principais são 4, tá? Que é o porcelanato, o cerâmico, o vinílico e o laminado. Esses 4, hoje em dia, são os mais utilizados no mercado. Depois a gente tem piso de madeira mesmo, madeira. E aí tem outras opções, tá? Tem o porcelanato líquido, que o pessoal também usa. Esse eu nunca utilizei, não sei falar especificamente para vocês sobre ele. Mas eu vou falar a respeito desses 4 principais, né, que a gente tem hoje, que são os mais procurados, que é o porcelanato, o cerâmico, o vinílico e o laminado, tá? Vou falar os lados positivos e negativos de cada um, tá? E aí, espero poder ajudar vocês, tá? Eu vou colocando imagens aqui em cima, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Eu vou começar com o porcelanato, tá? O porcelanato, ele tem a base atrás cinza, tá? É uma diferença que vocês conseguem ver quando vocês forem à loja. Tudo que é base vermelha atrás, que a parte de trás do piso é vermelho, é cerâmico. O que for cinza é porcelanato, tá? Já é uma diferença assim para vocês conseguirem entender. Uma dica, pessoal, para você que vai comprar um imóvel, um apartamento, alguma coisa assim, tenta ver se você consegue ver se é base vermelha ou base cinza, tá? Porque a gente vê bastante situações onde o pessoal fala que é porcelanato, mas na realidade é um piso cerâmico, tá? Como que eu faço para ver isso? Bem, normalmente quando é construtora, eles usam rodapé feito de piso, então se você olhar, você vai conseguir ver no rodapé ali se ele tem se ele é base vermelha ou se ele é uma base mais cinza, tá? Então aí você consegue saber a diferença, ou você pode perguntar para quem, né, para construtora no caso, né, qual é o tipo de piso que tá ali, se ele tem um nome para você dar uma pesquisada. Isso é muito interessante porque faz a diferença assim no valor do imóvel, tá bom? Um porcelanato é sempre mais caro que um piso cerâmico. E hoje, como a gente tem o cerâmico retificado, que é o quê? Ele é um piso, ele não tem aquele abaulado, sabe? Como tinha antigamente. Hoje ele é igualzinho um porcelanato, até os tamanhos são iguaizinhos de porcelanato. Então ele tem, o rejunte é bem fininho, é de 2 milímetros, assim como o porcelanato. Então é bem difícil, olhando assim só para o piso no chão, saber se ele é cerâmico ou não. Quando tem o rodapé lateral, até dá para você conseguir ver, às vezes eles pintam, aí você consegue ali dar uma descascadinha e ver se é, porque isso aí faz total diferença, tá? No valor do imóvel, tá? Mas então vamos lá. O porcelanato, ele tem 3 tipos também, que é o acetinado, o polido e o esmaltado, tá? Vamos lá. O acetinado, que é esse aqui em cima, que eu vou colocar uma imagem para vocês, esse acetinado, ele é assim, ele não é antiaderente, não sei o que não escorrega. Bem, se cair água, ele fica liso sim, assim como todos os outros, tá? O único piso que você pode jogar água e que não escorrega seria aqueles emborrachados, mas aí você é só para área externa. E aí tem toda aquela questão também de que ele também não escorrega, mas também acumula sujeira. O acetinado é o mais usado. E o piso acetinado, você vai utilizar ele em áreas molhadas, que são banheiros, cozinhas, lavanderias, churrasqueiras, que apesar de ser churrasqueira,
cai gordura, cai água no chão, então é ideal o acetinado, tá bom? E ele é fácil de limpar também. O esmaltado, ele fica entre o acetinado e o polido, tá? Ele tem um brilho, mas ele não é o polido, que é extremamente brilhoso, e também não é acetinado, que é mais, não tem tanto brilho, tá? Mais opaco, pode assim dizer a palavra. Esse você pode até usar em áreas molhadas. Não é muito indicado, piso esmaltado, polido, não é indicado, tá? Tanto é que, se você colocar um porcelanato polido no banheiro, no chão do banheiro, tá? Nas paredes não pode no chão, que é uma área molhada, que não é indicado, assim como está no manual técnico do produto, você perde a garantia do produto. Se você colocar no chão e tiver algum algum defeito, eles não garantem mais, eles tiram a garantia do produto, porque não é indicado para áreas molhadas. Por quê? O porcelanato polido, como esse aqui na imagem, ele é extremamente liso, tá? Mesmo seco, ele já é liso, mas quando cai água, ele é muito liso, ele é extremamente liso. Não é indicado para áreas molhadas. Normalmente a gente indica para colocar numa sala, num quarto, tá? Áreas internas também. E paredes. Na parede também é tranquilo. E assim, tomar muito cuidado na hora de escolher o piso polido, porque ele é muito bonito, sim, tem o brilho dele, mas qual que é o lado negativo dele? Eu vejo duas coisas que eu acho muito negativo. Ele é fácil de riscar também, tá? Então, fica a marca de risco. Vamos supor, se os móveis, você arrastar os móveis e não tiver aquela proteção no pezinho do móvel, isso vai riscar o piso, pode ficar marcado. Outra coisa muito importante, ele reflete muito, tá? Então, se você tem um ambiente muito iluminado, com bastante iluminação no teto, ele vai refletir toda essa iluminação no piso. Então, às vezes pode carregar um pouquinho o ambiente por questões de iluminação, tá? Então, essa é uma dica também. Outra coisa, ele aparece muita sujeira, tá? Se você comprar um mais escuro, provavelmente não aparece tanto. Mas o branco, mais clarinho, ele aparece bastante, principalmente a gente, né, que é mulher, às vezes cai muito cabelo, às vezes você tem pet em casa também, ele fica bastante pelo, você consegue ver, e ele é um pouquinho ruim de limpar, então na hora que você só passa um pano, às vezes fica manchado, então tem toda essa complicação. Então, na dúvida, na minha opinião, eu sempre indico um acetinado, porque ele é fácil de manter, tá? Ele não tem aquele brilho, ele é mais fosco, né? Ele é fosco e, assim, é mais fácil de manter. Eu não vejo muito lado negativo no acetinado. Já o esmaltado, também é legal, ele fica mais no meio termo ali, mas hoje em dia a gente não vê muito piso esmaltado, que é aquele, nem é polido e nem é acetinado, tá? A gente sempre vê mais pro polido mesmo. E também tem, hoje, para área externa, tem o que eles falam que é uma granilha, sabe? Ele é mais áspero. E hoje, as fábricas, né, as empresas de pisos, elas criam, tipo, você tem o polido, o acetinado, o granulado, todo, o natural, tudo na mesma paleta, na mesma cor, no mesmo modelo. Por quê? Às vezes você quer fazer um polido na sala, um acetinado na cozinha e um granulado na área externa. Então, você consegue manter o mesmo piso, tá? Só que com texturas diferentes, cada um indicado pro tipo de ambiente que você vai utilizar, tá bom? Então, é bem legal isso. O porcelanato, ele é muito resistente, tá? O pessoal fala assim, mas se derrubar alguma coisa, ele quebra. Não, tem que ser alguma coisa muito pesada. Se derrubar um martelo, alguma ferramenta, assim, algo bem pesado, pode ser que ele lasque, sim. Mas, do contrário, ele é super resistente. Ele pode ser colocado em área externa. Sempre que você for comprar, escolher um modelo, você veja quais são as indicações. Porque, assim, vamos supor, você gosta de um porcelanato polido legal para colocar na fachada, porque hoje em dia está bem alta. Você tem que olhar se ele
ele pode ser usado em área externa. Por quê? A questão do porcelanato é a questão da queima dele, entendeu? Então, ele passa por, olha, eu não sei dizer especificamente quantos mil graus passa, mas assim, ele aguenta bastante a temperatura. Então, ele vai aguentar o calor do sol e não vai desbotar o desenho dele, a textura dele, tá? Mas o ideal é sempre olhar se ele é indicado para aquele local que você quer utilizar, tá bom? Então, porcelanato hoje em dia é o mais utilizado. Tem aquelas réguas de madeira também, né? Imitando madeira, né? Que ele tem até a textura de madeira, tá? E tem aí, depois a segunda opção é o piso cerâmico, tá? O cerâmico, ele é de base vermelha. Ele tem o fundo avermelhado, parece um tijolo, o fundo dele parece tijolo, ele é avermelhado. Ele é uma ótima opção para quem quer economizar. Ele tem hoje em dia o piso que é o retificado, ó, eu vou pôr uma imagem aqui em cima para vocês verem, um cerâmico retificado. Antigamente eles não eram retificados, ele era abaulado. Vou pôr mais uma imagem aqui para vocês verem a diferença. Ele tinha o canto arredondado, a espessura que a gente utilizava, o rejunte também é maior, tá? E lembrando que, outra coisa, gente, que eu quero dar uma dica, principalmente porcelanato, que hoje em dia eles vendem muito porcelanato com junta seca, que seria o quê? O piso ele fica extremamente coladinho no outro. Vou pôr uma imagem aqui para você ver, você não vê o rejunte, não tem. Só que assim, essa junta que a gente faz com rejunte, por que ela existe? Porque toda casa, prédio, qualquer local tem uma movimentação, mesmo com calor, tem dilatação, né? Então, essa junta é exatamente para que tenha movimentação, tá? E para que ele não quebre, não lasque, não trinque, tá? Então, é para isso que existe essa junta. Hoje as fábricas dizem que é junta seca, que pode usar, que o piso é mais resistente, mas mesmo assim, o ideal é manter aquela junta ali, nem que seja pouquinho, mas colocar a junta assim, deixar aquele rejunte ali, para que ele tenha um movimento, principalmente se você está construindo uma casa assim, próximo a uma rua movimentada, que passa caminhão, essas coisas, que a casa tem, ela treme, a gente não sente, mas tem essa movimentação. Isso pode causar, assim, danos ao piso, tá bom? Então, isso é uma dica muito importante, tá? Tanto pro cerâmico quanto pro porcelanato, isso é muito importante. Aí, no piso cerâmico, como eu falei para vocês, ele é de base vermelha. É a forma que você consegue identificar ele olhando assim, visivelmente. Hoje ele tem o retificado e o comum, né? O retificado, ele realmente parece um porcelanato, porque ele é retinho, já fala, né? Retificado, que é reto, ele é cortado retinho, não tem aquele canto mais arredondado. E o rejunte também já é 2 milímetros, já não é mais que nem antigamente, que era 3, 4 milímetros, que era uma espessura maior, que a gente ainda vê nas casas mais antigas, né? Que dá pra ver aquele vão que começa a juntar e vai ficando escuro, não vai ficando bonito. Então, tem essas opções. O cerâmico, o que é legal? Uma dica para quem quer economizar na obra na hora de fazer a sua casa. Tem áreas da casa que você pode colocar o cerâmico, porque, vamos supor, parte de baixo dos armários da cozinha, você pode comprar um cerâmico retificado, branco, liso e tal, porque você não precisa pôr um porcelanato ali, porque é uma área que ninguém vai ver, só tem que ter, porque não pode pegar umidade na marcenaria. Então, embaixo de armários de cozinha é sempre ideal, principalmente embaixo da pia, área molhada, né? Colocar um piso, né, um revestimento ali cerâmico, para que ele proteja o seu móvel, para que ele não pegue umidade, tá bom? Onde não é área molhada, não tem necessidade de colocar revestimento. Então, é uma dica. Às vezes no banheiro você quer economizar um pouquinho, você pode pôr um porcelanato mais assim diferenciado para dar uma textura legal, e no restante você pode utilizar um revestimento cerâmico retificado.
já economiza bastante na obra. Então, essa parte é legal que dá para você ir controlando esses gastos, porque aí você não precisa colocar porcelanato em tudo, você gasta num porcelanato bacana ali para dar uma textura legal, e nas laterais, assim, que é na parte assim, dentro do box, assim, você já coloca um cerâmico, se você quer economizar, senão, pessoal, sempre o porcelanato vai ser melhor, tá bom? Mas assim, é questão de gosto. No chão, tem a questão que eu falei, qual que é o problema do cerâmico? Ele é um pouquinho menos resistente que o porcelanato, tá? Muitos cerâmicos ele consegue absorver água, tá? O piso porcelanato, o porcelanato ele não absorve água, exatamente por isso que ele não é indicado para polido, não é indicado para emolhada, tá? Ele não absorve nenhuma água. Já o cerâmico tem um pouco de absorção. Alguns cerâmicos mais baratinhos, eles às vezes fazem mancha, você joga água assim, ele fica meio manchadinho, porque ele absorve um pouco de água, tá? Então, por isso que às vezes não fica muito legal. Mas assim, a questão maior é a resistência. Ele não é tão resistente quanto o porcelanato, entendeu? Ele é mais fácil de quebrar. Se você derrubar alguma coisa, quer bater, ele pode quebrar muito mais fácil, tá? Ele é para uma obra assim que você não quer gastar muito, você pretende gastar, economizar bastante, então é uma ótima opção, principalmente o retificado, que simplesmente ele passa muito bem como porcelanato. É isso que eu falei, é uma dica, gente, quando for comprar um imóvel, procura saber se realmente é porcelanato. O pessoal costuma dizer que é porcelanato, mas no fundo é uma cerâmica. E isso desvaloriza o seu imóvel futuramente. Na hora que você pretende vender futuramente, né? Alguém vai lá e consta, porque quando você chama o banco para ele fazer a avaliação do imóvel para conseguir um financiamento, o banco vai saber a diferença. Então, isso faz diferença. Então, é uma dica, tá? Procurem saber se vocês não estão sendo enganados, tá bom? Então, é isso. Então, eu falei um pouquinho sobre o porcelanato e o cerâmico, tá? E agora, em seguida, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do vinílico e do laminato, tá? As suas diferenças e qual é a minha opinião em escolha, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sobre o vinílico e o laminado, tá? Ele é meio chatinho de entender, mas depois você entende bem e consegue fazer uma boa utilização dele. Bem, o vinílico, que seria esse daqui, ó, esse é o vinílico, tá? Ele é mais flexível, tá vendo? Ó, por quê? Ele é feito de PVC, ele é extremamente fininho, tá? Tá vendo? E ele é feito de PVC. E aí depois a gente tem o laminado, ó, aqui eu tenho um catálogo, tá vendo? Ele é derivado de madeira, tá? Feito de materiais derivados da madeira. Tá vendo que ele tem uma espessura mais alta, tá? Aqui eu tenho algumas opções de cores, tá bom? É bem legal esse catálogo. Aqui, a diferença dele é na instalação, tá? E na questão de barulho. Gente, o piso vinílico, ele é mais resistente, exatamente por ele ser feito de PVC, tá? Então, ele é bem mais resistente, tá? Esse aqui, ó, tá vendo? Ele tem as ranhuras, né, de madeira, eles imitam bem madeira. O laminado também, tá? Ele imita bastante madeira. Vamos lá, a questão do laminado. Do vinílico, tá? Que é esse aqui mais fininho. O vinílico, ele é super resistente, né? Mas tem a questão do quê? Qual que é o ponto negativo que eu, na minha opinião, Marcela Tosco, acho? Eu normalmente indico para os meus clientes o laminado, uma porque ele tem um custo bem melhor, tá? Porque dizem que ele não é tão resistente, mas hoje em dia tem umas marcas que trabalham com o laminado com uma ótima resistência à água, tá bom? Mas vamos voltar aqui pro vinílico. O vinílico, você tem que, depois que faz o contrapiso, você tem que vir com uma massa niveladora. Tem que estar extremamente nivelado o piso, porque senão ele vai mostrar qualquer imperfeição que tiver no piso, depois de assentado, tá bom? Então, tem que estar extremamente nivelado. Então, se você vai comprar um piso vinílico, você tem uma ótima mão de obra para a instalação desse piso.
para não ter nenhum problema. A gente vê muito na internet aquele faça você mesmo e o pessoal cola uns adesivos e o piso fica lindo, maravilhoso. Nossa, fala assim, que perfeição, né? Não vou comprar nem vinílico, nem laminado, olha essa opção. Pessoal, fica a marca. Se você colocar em cima de um piso já existente, sem ter esse nivelamento, ele vai marcar, ele vai ficar marcando os rejuntes do antigo piso de baixo. Isso já acontece com o vinílico, que é mais grossinho. Imagina aqueles que é adesivo. Então, é pior a situação, tá? Então, se você pretende colocar o vinílico, tá? Você tenha isso em mente, que você precisa de uma mão de obra especializada para instalação. Não é qualquer pessoa que pode colocar, porque você vai precisar estar com esse piso extremamente nivelado. Qualquer defeito no piso vai aparecer, tá? Depois você vai ficar incomodado, daí, principalmente em corredor, quando você olha e vê que tá todo ondulado. Então, tenha uma boa mão de obra para instalação, tá? Não é só comprar o piso, tem que ter alguém legal para instalar, tá? O vinílico, ele tem um custo um pouco maior por questões de que ele é bem mais assim resistente por ser plástico. Não é porque ele é resistente que você pode deixar acumular água, tá bom? Porque não é o material que estraga, mas a água vai entrar por baixo dele. Isso pode ir danificando com o tempo. Então, o ideal, tá? É não jogar água, tá? Você pode passar um pano úmido, ele aguenta, não vai empenar, nada disso. Ao contrário do laminado, dependendo da marca do laminado que você for comprar, ele é totalmente, assim, ruim para água, não pode cair água, porque é como se fosse um MDF. Você compra um MDF ali, o seu móvel, se cair água, com o tempo ele vai empenando. Isso vai acontecer com o laminado, tá bom? O vinílico não, mas tem essa questão que a água vai infiltrar, a água vai entrar por baixo, vai ficar molhado, aquilo ali pode pegar mau cheiro e mais um monte de coisa, tá bom? Outra coisa importante para falar a respeito do vinílico é que ele faz menos barulho, sabe aquele tec-tec de salto? Então, depois que você coloca ele tem um conforto melhor, tá? Um conforto acústico bem melhor do que o laminado, tá? Porque o laminado, como ele é umas plaquinhas de madeira que vai encaixando uma na outra, então ele faz aquele barulhinho oco, sabe? De salto batendo. Então, o laminado nessa questão é bem melhor. A vida útil do vinílico é melhor também. Por quê? Como eu já disse, por ser de PVC, ele tem uma durabilidade bem maior do que o laminado. Mas isso não significa que você vai instalar o laminado e ele não vai durar nada. Não é isso, pessoal. Tudo vai do cuidado, tá? Se você seguir os cuidados que a fábrica passa, você vai ter o piso ali pro resto da vida, tá bom? Então, isso tudo vai do cuidado que você tem. Agora, falando um pouquinho a respeito do laminado. Ó, o laminado, como vocês podem ver, ele é mais grossinho. Porque ele é uma madeira, tá vendo? Ele é uma madeira prensada, bem prensada, tá? Esse aqui até é da marca, é da Kickstep, tá vendo? Essa marca aqui é muito boa. Como eu falei pra vocês, hoje tem uns laminados que ele é mais resistente à água. Essa marca, ela tem um laminado que ele resiste até 70 horas com água, tá? É tipo, nossa, esqueci a janela aberta, choveu, molhou ali e até eu chegar em casa ele não vai estragar, tá bom? Ele aguenta. Nossa, caiu um copo de água, secou ali, tá resolvido, tá bom? Então tem essa questão. O pessoal tem um pouco de medo de usar laminado, porque, eu não posso lavar o chão. Realmente, nem o laminado e nem o vinílico pode ser lavado com baldes de água, tá? Você pode sim passar um pano bem úmido e depois passar um paninho seco, deixar ele sequinho, porque tem mais essa questão assim, da água infiltrar, tá? E acumular água ali embaixo, então isso pode estragar o seu piso. Mas assim, o laminado tem a questão que facilita a instalação, ele é mais fácil de instalar, tá? E ele não tem aquele problema que o vinílico tem, que é a questão dele. Você colocar e depois ele ficar marcado se o piso não tiver nivelado. O laminado, ele pode ter
uma diferença ali até de 3 milímetros, sabe? Aquelas ondulação no piso, que ele não vai marcar, porque ele é uma placa mais grossa, então ele não vai marcar tanto. Já o vinílico, ele marca, como eu falei para vocês. Então, isso é um ponto positivo pro laminado. Aqui na minha cidade, eu costumo indicar para meus clientes usarem laminado, porque a gente não possui mão de obra muito boa para a instalação do vinílico. Então, eu costumo indicar o laminado, porque o laminado, se você tiver o cuidado com ele, você vai ter ele por muito tempo, tá? E hoje, assim, às vezes o preço que você vai pagar num vinílico, você consegue investir numa marca boa de laminado, que é esse, por exemplo, que tem uma duração maior do produto, com água, tá bom? Então isso é bem legal de trabalhar, tá? Então, eu sempre procuro indicar o laminado, a não ser que o cliente queira muito que seja o vinílico. O vinílico, sim, é um piso muito bom, ele tem uma durabilidade muito boa, mas aí tem a questão da mão de obra que vai fazer a instalação, tá? Já o laminado, como ele é mais grosso, o piso não precisa estar extremamente nivelado, tá? Pode ter uma diferencinha ali. O laminado, normalmente a instalação eles colocam uma manta, né? Que você compra já. E aí ele vem assentando as placas, elas são de encaixe, né? Hoje eles também têm essa marca aqui, tá? Eu tô falando dessa marca porque foi o produto que o pessoal da empresa veio e me apresentou, então eu tô falando deles. É uma marca muito boa no mercado, é um pouco mais cara, mas por conta dessas diferenças. Hoje tem até com junta seca, que é bem juntinho, assim, você nem vê a diferença, tá? Tem uns que é para aparecer também, que é mais abaulado, os cantinhos, para aparecer mais madeira. Então, tem várias opções. O laminado tem essa questão da facilidade da instalação. Então, é mais fácil de você encontrar uma mão de obra assim que consiga instalar e ficar bacana. E ele dura, você lavando assim, que nem... Vou dar exemplo meu aqui em casa, tá, gente? Não é que possa fazer sempre isso. Porque assim, normalmente eu tenho gatos em casa. Então, acostuma ter muito pelo. Passar só o pano, às vezes, é ruim. Eu venho com um pouquinho de água, assim, bem de leve, com um cheirinho assim, eu jogo e vou puxando e já vou secando. Ele sim tem alguns cantinhos que deu uma levantadinha, tal, por causa disso que eu faço. Mas isso foi uma escolha minha, tá? Eu quis fazer isso, tá? Mas assim, tendo um laminado de qualidade, dá para sim fazer uma boa limpeza, uma boa higienização do produto. Mas você tem que seguir ali as normas que a empresa coloca, porque foi testado daquela forma. Então, eu faço dessa forma, tá? Não indico que façam, tá? Porque não é o correto. Eu faço porque eu não me importo que fique ali levantadinho, mas tem gente que não quer. Então, é como eu falei, a durabilidade vai depender muito de como você cuida do produto. Se você cuidar da forma certa, você vai ter ele por longos anos, tá bom? E eu acho que, basicamente, falando desses dois, é isso. O lado positivo do vinílico é a durabilidade. Ele é mais flexível, ele não faz aquele barulho de tec-tec quando anda de salto, isso é bom. Só que o lado negativo é a parte da instalação, você precisa de uma mão de obra boa, de qualidade, para a questão do nivelamento do chão. E também o preço, tá? O vinílico, ele é bem mais caro que o laminado é mais em conta. O laminado, o lado positivo é que a instalação dele é bem mais simples, bem mais fácil de fazer, tá? Em questão de aparência, os dois são bonitos, tá? Os dois ficam muito legais no piso. E aí, o ponto negativo é a questão de molhar mesmo. O laminado, ele tem menos resistência à água do que o vinílico. Então, e ele faz barulho do tec-tec ali, pisando. Então, são essas questões que vocês têm que ver. E o o positivo do laminado é que ele é mais em conta que o vinílico. Então, isso é bem legal. Então, basicamente é isso, tá? Como eu falei, fiz um resumão, tá? De um pouquinho de cada um, que são os mais utilizados. Depois tem piso de madeira também,
Mas assim, não vou me aprofundar porque é muito específico. Hoje em dia o pessoal costuma não usar muito porque é caríssimo o metro quadrado de piso de madeira. É absurdo. Antigamente era super barato porque era o que era mais utilizado. Hoje em dia é caríssimo, até porque, né, madeira hoje em dia não é tão fácil assim de conseguir. Então é bem caríssimo. Então não vou ficar aqui falando sobre o piso de madeira. E esses que eu te falei, que eu falei para vocês, são pisos que você usa na área interna, tá? Vinílico e laminado só área interna. Não pode pôr na área externa. O porcelanato e o cerâmico podem sim área externa, mas sempre olhar a ficha técnica do produto e ver se ele é indicado para aquele local que você quer colocar específico, tá bom? Isso é muito importante, você saber se pode ou não ser utilizado ali onde você quer colocar. Bem, basicamente foi isso. Era isso que eu queria falar para vocês. É uma dica, sim, simples, mas que faz a diferença no dia a dia, tá? Dei um pouquinho do meu palpite, do meu ponto de vista, tá? Se tiver mais algum piso aí que vocês acham legal, que eu não comentei aqui, que não é nenhum desses 4, podem mandar para mim, que se eu vou me aprofundar, procurar saber. Se eu não sei, eu procuro saber e venho aqui e explico melhor para vocês, tá bom? Então, eu peço muito para vocês encarecidamente que curtam e compartilhem esse vídeo para ajudar mais pessoas a tirarem dúvida a respeito disso, tá? É um vídeo simples, mas que pode ajudar bastante pessoas, tá? Porque a gente que é da área, às vezes a gente acha, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, é uma coisa tão simples, mas às vezes é simples para mim que tô na área e tô vendo isso todo dia, né? A gente tá sempre por dentro, mas para quem tá construindo ou vai começar a construir, vai mexer com reforma, com obra, não tem muita noção. Então, eu fico totalmente à disposição para tirar dúvida de vocês. Podem comentar aí, perguntar. O que eu puder ajudar, estarei à disposição aqui para ajudar vocês. Então, gente, é isso. Esse vídeo fica por aqui, tá? Hoje o assunto foi pisos, tá? Vou trazer outros assuntos. Quiserem dar mais dicas de assuntos para falarem aqui, de temas, podem deixar aqui nos comentários. Me sigam lá no meu Instagram, tá? Vou deixar aqui meu Instagram. Vão lá, lá tem bastante coisinha, projeto que eu posto, tem stories do dia a dia também. E aí é isso, gente. Então, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E lembra, curte, compartilha para ajudar esse canal a crescer, tá bom? E eu trazer muito mais informações para vocês. Então, abraço, até mais!